Olá, irmãos, amigos, que o amor e a paz de Jesus estejam com todos. Aqui estamos para mais um estudo bíblico do programa de evangelização e mordomia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Programa deste ano que nós estamos seguindo a partir do caderno do PEN, que foi publicado pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O estudo de hoje é o estudo de número 8, que tem por título Salvos por Fé ou por Obras. Eu talvez preferia dar um outro título a ele, que é o título que está no texto bíblico, aquele título que é colocado antes de cada trecho, lá que diz a fé sem obras é morta. Então, gostaria de enfatizar nesse estudo essa questão das obras, das ações, das atitudes do cristão. Vamos pedir a bênção de Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por nos trazeres em segurança até o presente momento, nos dares todas as coisas necessárias para esta vida e especialmente por nos conservares na fé em Jesus Cristo. Obrigado pela tua palavra, por todas as oportunidades que temos de ouvi-la, especialmente também nesta hora pela oportunidade de podermos refletir nela. Ó Santo Espírito, ilumina-nos com o teu dom, dando-nos o entendimento da tua palavra e dando-nos fé em Jesus Cristo e também cada vez mais capacidade de praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, o estudo de hoje está fundamentado no texto de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, que nós vamos ler agora então. Tiago 2, 14 a 26. Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse é o texto bíblico, então seguindo aqui, o nosso roteiro, ele foi preparado pelo pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de ação social da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ele colocou como tema, a fé produz uma nova vida. E colocou como objetivo perceber a ação de Deus na vida do cristão, entre parênteses,
santificação. Eu até preferia colocar um objetivo assim mais direto, né? E mais prático, inclusive, já que a questão é praticar obras, né? Eu iria colocar assim como objetivo praticar mais a palavra de Deus, ou levar-nos a praticar mais a palavra de Deus. Bom, vamos seguir aqui. Diz aqui que a fé cristã, na introdução, né? A fé cristã é que salva o cristão. As boas obras em nada podem ajudar uma pessoa a alcançar o céu. Isso é uma verdade que a Bíblia nos deixa muito claro e nós insistimos muito nisso. A reforma luterana aconteceu porque esta verdade estava escondida das pessoas, quer dizer, que é a fé que salva, que ninguém pode comprar a salvação, merecer a salvação por si só. Porque naquele tempo, então, isso levou as pessoas a confiarem naquilo ali, para dizer que estavam em paz, que estavam salvas, né? Então, pessoas que conseguiam pagar quantias elevadas, né, para a igreja, então se dava inclusive ao direito de fazer o que bem entendesse, porque dizia assim, olha, nós pagamos, nós temos a nossa salvação, o céu garantido. Então aí veio Martinho Lutero, né, e a reforma, então, mostrou que isso não é assim. Então, pela palavra de Deus, foi colocado que não é assim. No entanto, o outro extremo, né, da salvação pelas obras é imaginar que há salvação sem as obras. E o texto bíblico de Tiago, que nós lemos agora, justamente ele quer mostrar isso, né? A ênfase dele é esta, que Abraão creu, ele fala, o texto fala isso, Abraão creu, isso lhe foi atribuído como justiça, foi imputado para a justiça, quer dizer, a justiça veio porque ele creu, ele confiou, então é dada por Deus. Mas não existe salvação sem obras, e ele mostra então que Abraão, ele praticou obras, e pelas suas obras a fé se consumou. Aqui temos na página 48 do caderno, se por acaso alguém tem o caderno aí, né? Que diz assim, o que o texto ensina? Bom, isso aqui a ideia dessas perguntas é sempre um debate. Como nós estamos nessa forma aqui, com o estudo, gravando o estudo, então não dá para fazer esse debate, né? Mas talvez nós poderíamos responder a essa questão simplesmente assim, o que o texto ensina? Sem obras não há fé. Né? Sem obras não há fé. Então ele quer demonstrar isso. Sem obras não há fé. E aí ele pergunta mais. Vamos olhar com reverência e perceber o que ele condena? Eu acho que ele condena a hipocrisia. É uma hipocrisia um pouquinho diferente, vamos dizer assim, daquilo que até nós normalmente chamamos de hipocrisia, né? Hipocrisia, muitas vezes é chamada assim, fazer diferente daquilo que se fala. Quer dizer, você fala que você é de Deus, você fala que você é isso e aquilo, mas as suas atitudes demonstram o contrário, diferente. Então aqui também, nesse caso, seria você dizer que crê em Deus, mas as suas obras não confirmam isso, né? Isso é uma hipocrisia, né? As suas obras dizem outra coisa, então. Tá? Onde se apresenta a graça? Bom, o texto nós já dissemos, inclusive, né? Principalmente naquele versículo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Né? O caderno aqui, ele usa a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, né? Então, e esse texto, então, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, ele diz assim, versículo 23,
Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Ao invés de dizer, ele foi atribuído, ou até a Bíblia nossa tradicional diz imputado, né? Imputado é atribuído, né? E aqui ele até diz, ele foi aceito, né? Então Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Ali então se apresenta a graça. A outra pergunta é, qual é a postura que o texto exige de cada um? Bom, é uma postura de prática da palavra. Colocar em prática, é fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer. O que cada um pode aprender? De novo, lembrando que aí seria para um debate, né? E até uma pergunta bastante pessoal, né? Porque nós vamos olhar a nossa vida, então o convite, a ideia que eu imaginei dessa pergunta é que cada um olhe a sua vida e pense, e reflita um pouquinho. Minhas atitudes correspondem à fé? Ou outra, eu estou colocando a palavra de Deus em prática com a minha vida? Né? E talvez aí dependa da resposta a essa pergunta. Então, eu vou me dispor e vou buscar, então, o que é necessário para eu colocar mais em prática a palavra de Deus. Corrigir pontos fracos, né, da minha vida, né, da minha prática cristã, né. Todos nós temos, infelizmente, nós temos que reconhecer isso, né. Todos nós temos pontos fracos, né. E, então, fortalecer a fé em Jesus para, assim, corrigir esses pontos fracos, né. Então, é mais ou menos isso que ele coloca. Ele cita aqui no meio da página um outro texto bíblico, né? O texto bíblico onde Jesus diz em Mateus 7,16, diz assim, vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de ortiga não dão figos. Né? Então, deixando claro isso, que aquele que crê em Jesus, que confia em Jesus, aquele que realmente é filho de Deus, o que ele vai produzir? Né? Ele vai produzir os frutos, que são as obras, as atitudes cristãs. Né? Então, desta maneira, ele se coloca diante de Deus como alguém diante de Deus, diante das pessoas, né? Como alguém que confia. Quer dizer, se eu disser assim, como é que eu posso dizer que alguém confia em Deus, né? Já que a fé em si, ela é invisível, né? Porque é uma coisa que está dentro de cada um de nós, né? Então, como é que eu vou saber que a pessoa confia em Deus, que ela crê em Deus, que ela é um filho de Deus? É pelas suas atitudes, né? E nós vamos ser vistos assim, e isso as outras pessoas vão olhar em nós, isso não é que elas querem olhar, mas elas vão perceber, né? Qualquer um, os cristãos e os não cristãos também vão perceber isso aí. Ele confia em Deus. Por quê? Porque ele faz assim, assim e assim, né? Então, são os sinais da fé. Se não tem sinais desses, aí a gente diz, não, esse cara não tem fé. Ele não confia em Deus. Ele não é um filho de Deus, porque ele não vive como um filho de Deus, porque ele não faz as coisas que um filho de Deus faz. Ele não faz aquilo que a Bíblia diz para ele fazer. Tem uma pergunta aqui na página, ao pé da página 48, quer dizer, um tópico, né, todo, que diz, qual é a finalidade das obras na vida do cristão? Né? Então, diz aqui no meio do parágrafo, do primeiro parágrafo, as ações servem para mostrar a fé que está invisível, mas real, no coração de cada pessoa. Né? Nós já falamos isso, né? As ações, as atitudes, elas servem para isso. Queremos, assim, comentar um pouquinho sobre algumas ações e atitudes, né?
A gente sempre pensa num sentido meio geral, mas às vezes não se dá conta onde a gente vive isso. Por exemplo, começando na própria família, né? Ali é o primeiro lugar onde a gente vai manifestar atitudes cristãs, né? Por exemplo, nós ajudamos os nossos familiares, nós somos alguém que dentro da família ajuda, que dentro da família está sempre preocupado em fazer o bem, fazer coisas boas para os outros membros da família, e especialmente numa necessidade especial, tá realmente ajudando ao outro, né? Uma outra coisa dentro da família é a questão do perdão, por exemplo, né? Perdoar é uma atitude cristã, é um fruto, é uma obra, né? Então, eu estou disposto a perdoar falhas dos meus familiares, né? Quando a gente fala em perdoar falhas, a gente aceita isso sim muito tranquilamente, até o momento em que o outro faz alguma coisa contra mim, né? E aí, de repente, parece que a gente não consegue mais fazer isso, né? Mas é justamente aí que a gente vai fazer, né? Eu tenho paciência com a minha família, né? Eu tenho essa paciência, ou eu logo explodo, eu logo solto os pés, eu logo estou xingando, eu logo estou reclamando, eu logo estou... né? Quer dizer, tenho essa paciência com os meus familiares. Paciência não significa concordar com o erro, de maneira alguma, né? Em relação aos filhos, inclusive filhos pequenos, onde você precisa disciplinar e corrigir e tal, perdoar, mas ao mesmo tempo incentivar a que se deixe aquele erro, né? Isso às vezes nós temos dificuldades de fazer. Mesmo entre o casal, né, também, né? Ou qualquer membro da família que mora ali junto, né? Como é que nós somos? Nós procuramos viver em harmonia, em união, né? São tudo obras, são tudo boas obras que vão confirmar a minha fé. Agora, se eu vivo em casa, para qualquer coisa, soltando os pés, para qualquer coisa, xingando, humilhando, desprezando, sem perdoar, não ajudando ninguém, isso vai revelar o que de mim? Vai revelar que eu tenho fé em Deus? Claro que não. Vai revelar o contrário. Vai revelar que eu não tenho fé, ou que a minha fé está muito mal, né? Então veja só, as obras estão aí. Vamos partir para a igreja. Lá na igreja, como é que é a minha atitude lá? As minhas ações demonstram a minha fé? Ou eu vou na igreja meio como alguém que vai no cinema, né? Eu vou lá, eu olho aquilo lá, eu pego a minha diversão, eu vou se eu gosto, se eu não gosto eu não vou, e etc e tal. E também saio dali e não me interessa quem mais estava lá, qual era a necessidade dele, né? Então, na igreja também, a minha atitude, as minhas obras demonstram a minha fé. Eu pratico alguma obra, boa obra, na igreja. Eu pratico alguma boa obra na igreja? Faço alguma coisa de bom, de útil na igreja? Vocês vão pensar nisso, tá, gente? Vamos ampliar isso aqui agora a outros círculos, né? Por exemplo, pensemos nos parentes ou na vizinhança onde eu moro, né? Eu sou aquele que vive inimigo desse, inimigo daquele, não posso ver a cara daquele outro, né? E assim por diante. Quer dizer, essas obras, essas atitudes vão demonstrar a minha fé.
né? Então, se eu não me dou com esse vizinho aqui por causa disso, se eu não me dou com aquele outro por causa daquilo lá, se com um parente eu briguei por causa disso, se com outro parente lá ele falou mal e eu agora não olho mais para a cara dele, quer dizer, então minhas obras estão demonstrando que fé. Fé em Jesus? Não, fé em Jesus não é, porque a fé em Jesus é diferente. A fé em Jesus transforma as pessoas em pessoas diferentes. Tá? Agora vamos pensar na sociedade, né? Assim, na sociedade em geral, pensando no próprio trabalho, como é que eu me comporto no trabalho, né? Eu sou fiel no meu trabalho, ou eu tento de qualquer maneira, assim, ou pisar por cima de outros, ou até falhar no meu trabalho, se possível, conseguir esconder alguma coisa, e por aí vai. Então, as questões da honestidade na sociedade, né? E o que o próprio Tiago aponta aqui, ajuda ao próximo. Eu sou uma pessoa que ajuda os que estão em necessidade, né? Por exemplo, eu já procurei ajudar a cuidar de um doente. Então, às vezes nós lembramos muito dos doentes, né? Que precisam muito das nossas orações, de nós e assim por diante. E às vezes nós não lembramos dos cuidadores dos doentes, né? E às vezes nós não lembramos de que nós podemos ser cuidadores de pessoas doentes ou com necessidades especiais. Tá? Então, seu parente, seu vizinho, está com uma pessoa doente que necessita de atenção 24 horas por dia, né? E de repente eu posso me oferecer, essa pessoa não tem condições de pagar alguém para ficar 24 horas por dia, né? Ou no caso seria até pagar 3 pessoas, né? Então, eu já me ofereci para ajudar, eu já ajudei pessoas. Então, tudo isso são obras em benefício de pessoas necessitadas. Tá? E veja, a gente poderia falar muito tempo ainda sobre isso, mas é importante pensar isso. O texto bíblico aqui quer dizer que as atitudes, as ações, as boas obras fazem parte da vida do cristão. E se não tem boas obras é porque não tem fé. É porque não tem fé. Então, esta é a ênfase. Praticar a palavra de Deus. Lembra daquela história dos 2 fundamentos que Jesus contou lá da casa, né? Uma casa construída sobre areia, sem fundamento, que desabou. Outra casa construída sobre a rocha, com um bom fundamento, que ficou firme. Então, agora, lembrem, o detalhe que Jesus falou é que todo aquele que ouve e pratica a palavra, olha só, é como aquele que construiu a casa com um bom fundamento, firme, está firme. E todo aquele que ouve e não pratica, vejam só o detalhe, né? É como aquele que edificou a casa sobre a areia, que ela cai, ela não é uma fé que não tem fundamento. Então, alguém que diz que tem fé, mas não pratica o que a palavra de Deus diz, a fé dele não tem um fundamento. Ela não tem o fundamento em Jesus Cristo, né? É esse o detalhe daquela história que Jesus contou dos 2 fundamentos. Aqui, ainda dentro desse tópico aqui que ele colocou, qual é a finalidade das obras na vida do cristão, né? Eu coloquei um outro tópico um pouquinho diferente aqui, mais ou menos assim. O resultado das obras. Que eu acho que é bacana a gente pensar nisso. Qual é o resultado das obras? Qual é a vantagem de praticar boas obras, de fazer o bem, de praticar a palavra de Deus? Já vimos que não é merecer o céu, tá? Não é merecer o céu, ou não é merecer que Deus seja bondoso comigo, também não é barganha com Deus, se eu fizer tudo bonitinho, Deus vai me tornar rico, ou assim por diante. Não. A finalidade das boas obras e o resultado das boas obras não é esse.
Mas eu anotei alguns tópicos aqui. Em primeiro lugar, aquilo que o próprio texto já coloca bem repetidamente ali, que nós já comentamos, que ele confirma a fé. Como um resultado, ele confirma a fé. E quantas vezes nós temos dúvidas sobre a fé, não é mesmo? Faz parte da nossa vida, nós ainda temos a nossa velha natureza dentro de nós, que nos lança muitas vezes dúvidas. Será que eu creio mesmo em Jesus? Pois olha, as atitudes vão confirmar a minha fé, portanto, as obras, elas vão dar uma tranquilidade para mim, elas vão dizer assim, não, olha, realmente, eu acho que a fé que eu tenho é verdadeira, porque eu consigo fazer as boas obras, né? Confirma a fé. Isso é bacana, é legal, assim, dá uma tranquilidade maior nessa questão aqui, quando a gente começa diante da pergunta, mas eu creio mesmo, eu tenho fé mesmo, as obras vão confirmar. Então, se eu pratico as boas obras, eu estou tranquilo, né? Um outro resultado que eu anotei aqui, que é assim, o grande, vamos dizer, pagamento pelas boas obras, o grande pagamento que nós pessoalmente recebemos, né? Costumo dizer isso, né? Qual é o pagamento, né? Então, de novo, não é aquele negócio de barganha com Deus, né? O pagamento é satisfação interna. Satisfação interna. Tá? O grande pagamento que nós recebemos é esse bem-estar íntimo que nós sentimos ao praticar boas obras. Acho que não preciso argumentar muito, todos vocês já experimentaram isso, né? A hora que você fez uma coisa boa, que você ajudou alguém, dificilmente você diz assim, que coisa ruim, nossa, eu não sei o que lá. Dá uma satisfação interior, mesmo que tenha sido feito às vezes com sofrimento, mas dá uma satisfação interior de você saber, olha, eu fiz o bem para alguém. Então esse estado interior, né? Um outro resultado das obras, eu coloquei aqui, transforma o mundo. Nossas obras ajudam a transformar o mundo. Todos nós não estamos reclamando que nós queremos um mundo melhor. Bom, as obras ajudam a deixar o mundo melhor, né? Tanto pela obra em si, por aquilo de bom que nós fazemos, que é uma coisa que vai redundar em benefício para muitas pessoas, né? Como pelo ambiente, pelo exemplo que isso vai criar e vai motivar outras pessoas. Então você imagina, num país como o Brasil, pensando assim, né? Se todo mundo ajudasse, se todo mundo tivesse disposição de fazer o bem e fizesse o bem, nossa vida, que mundo diferente que nós teríamos. Ou mesmo que nós admitamos que tem uns que nunca vão fazer o bem, mas se a maioria fizer o bem, se a maioria se preocupar com o bem-estar dos outros, não apenas o seu próprio, dos outros, e fizer coisas pelos outros, nossa, nesse mundo vai ser muito melhor. E aí vamos diminuir esse círculo, vamos para a nossa casa. Nós não nos queixamos que nossa casa não está muito legal, que a coisa lá não é muito boa, que a gente tudo muito, né? A gente não está feliz, né? Boas obras vão ajudar a deixar o ambiente melhor. Mesmo que alguns da casa ou muitos da casa não façam, mas se eu já fizer, isso já vai ajudar para deixar o ambiente melhor. Né? Tá? Então, boas obras transformam o mundo, transformam a igreja, transformam a nossa casa. Né? Que bacana isso, né? Veja só a utilidade disso, né? E por último, então, eu anotei aqui, do resultado das boas obras, elas testemunham, né? Tem gente que não ouve a palavra de Deus. Tem gente que só tem como saber como Deus é pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos, né? A Bíblia deles vai ser a nossa vida, né? O que eles vão concluir de Deus vai ser a nossa vida. Claro que isso não vai
convertê-los em si, mas isso pode deixá-los às portas da conversão pela palavra de Deus, né? Então, por isso, então vale a pena nós praticarmos as boas obras por tudo isso aqui que nós colocamos aqui, tá? O estudo tem mais alguns tópicos, mas eu achei por bem que esses eram os tópicos que precisavam ser ressaltados nesse estudo, e por isso então eu quero concluir aqui com uma oração. Ó Senhor Deus, amado Pai Celestial, obrigado porque Tu não nos amaste apenas de palavra, de promessa, mas de fato e de verdade, ao entregares Jesus Cristo à morte de cruz por amor de nós, e nos dares assim perdão, nova vida e salvação. Obrigado porque ainda hoje Tu continuas abençoando este mundo com Tuas bênçãos materiais e especialmente espirituais. Obrigado por podermos ter a Tua palavra em nós. Obrigado por uma igreja onde nós podemos ouvir a Tua palavra e encontrar com os irmãos e praticar boas obras. Ó Santo Espírito, nós Te pedimos que nos capacites e nos motives a fazermos sempre o bem em nossa família, em nossa vizinhança, em nossa igreja, no nosso trabalho, enfim, em todo lugar onde nós pudermos influenciar e ajudar. Ajuda-nos, Senhor, a que nós possamos realmente praticar a Tua santa palavra e encontrar, então, satisfação nesta prática da palavra. Nós Te pedimos em favor das pessoas que estão sofrendo com doenças ou outras angústias, socorre-as, ó Senhor, dá-lhes aquilo que necessitam, restabelece a saúde conforme a Tua vontade, alivia dores, dá paz ao coração. E nós Te pedimos também pelos ajudadores, aqueles que ajudam pessoas doentes. Dá-lhes também paciência, dá-lhes força e faz com que possam perceber também muita satisfação em poder, desta forma também, praticar a Tua palavra, fazendo o bem ao seu semelhante, ao seu redor. Guia-nos, Senhor, conserva-nos firmes na fé, em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Muito obrigado por que você nos acompanhou até este momento e que o amor e a paz de Jesus estejam com você, que a sua bênção esteja sempre presente em sua vida e até o nosso próximo encontro.